E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai iniciar nosso componente de informática básica, tá? Iniciar não, né? A gente vai dar continuidade, só que agora a partir dessas videoaulas, para que fique mais fácil de a gente compreender alguns conceitos, né? Assim como eu estou fazendo com os outros componentes, a gente vai seguir também com informática básica, né? Só lembrando para vocês que informática básica, vocês estão no primeiro ano de um curso técnico, né? Então, informática básica, ela é um componente que é bastante importante, né? Eu sei que muitos de vocês chegam no curso sem ter a mínima ideia de informática, então, basicamente, como o próprio nome já fala, né? É aquele básico da informática. Aquelas pequenas coisas que muitas vezes a gente até negligencia, né? Coisas que são importantes a gente compreender no universo da informática. Então, a gente vai vendo pequenas coisas, mas que ao final a gente vai ter um conhecimento bem maior em relação à informática do que a gente tinha antes de iniciar o curso, tá bom? Então, só para relembrar o que a gente já viu, no ano passado a gente falou sobre o que é informática, né? Que a gente viu que é o conjunto das ciências que fazem coleta, armazenamento, transmissão e processamento de informações em meios digitais, né? Então, a gente percebe só com essa definição que a informática ela tem um campo de atuação gigante, né? Então veja só para fazer vamos dizer assim, esse processo, né, de informação em meios digitais. Pensa só quantas pessoas envolvidas a gente não tem nesse ramo, né? Então a gente precisa de pessoas que construam ferramentas para fazer coleta, para armazenar informações, né, para fazer a transmissão, processamento dessas informações. Então, dentro de cada um desses campos já tem outros campos novos que a gente nem consegue imaginar, né? Como a gente já debateu, né, a gente vive em um mundo totalmente cercado desses produtos tecnológicos, né? Tem pesquisas até que afirmam que as profissões do futuro, né, a maior parte das profissões do futuro que vocês vão acabar ingressando nelas, né, ainda nem foram criadas, né? Então tem muita coisa ainda para ser descoberta, muita coisa que vai acontecer envolvendo esses meios digitais e que vocês estão totalmente imersos, né, nesse meio. Vocês estão fazendo um curso técnico em informática, estão iniciando agora, então vocês vão ter muita coisa para aprender e para se decidir, né, se vocês querem seguir no ramo da informática, em qual parte específica vocês querem seguir. Então, a gente tem um grande caminho a percorrer, beleza? Também estudamos a definição do que vem a ser o computador, né, que a gente viu que é uma máquina programável, que é capaz de realizar uma grande variedade de tarefas, seguindo a sequência de comandos de acordo com o que for especificado. Isso aí a gente pode retornar ao que nós vimos em lógica de programação, né? Então, a máquina não faz nada sem que a gente ordene que ela faça, tá? Ela é simplesmente uma máquina que funciona a partir de uma programação que quem especifica somos nós, tá? Mesma coisa para demais componentes eletrônicos, né? Não só esse computador que a gente está vendo na imagem. Os smartphones também são dessa forma. Qualquer produto que tenha alguma automação, vamos dizer assim. E a gente também viu o que vem a ser o hardware e software, né? Isso aí é bem básico. Coisas que a gente vê na primeira aula mesmo do curso de informática. A diferença de hardware e software, que a gente vê que a gente sempre faz aquela analogia de que o hardware é a parte física, o software é a parte lógica, né? O hardware são todos os componentes periféricos, componentes internos do computador. E os softwares são programas, aplicativos, arquivos, tudo aquilo que é digital, tá? Então, só para a gente compreender como é que a gente chegou nisso que nós temos hoje, né? Vocês estão aí iniciando um curso de informática, vocês vão trabalhar bastante com computador, vocês vão estar totalmente imersos nesse meio tecnológico, mas vocês têm ideia de como foi que essa informática chegou ao que nós temos hoje? Então, já falei sobre esse cara para vocês em sala de aula, mas vamos relembrar, tá?
Esse cara aqui é Charles Babbage, tá? Ele é conhecido por ter criado a primeira máquina programável. Ele fez isso, veja quão distante do seu tempo ele estava, né? Em 1834. Ele criou a máquina, porém ele nunca viu essa máquina funcionar, porque ele viveu em uma época em que os produtos tecnológicos não eram tão avançados assim, ele não tinha insumos, recursos para construir as ideias que ele projetava, né? Então, nesse ano, 1834, ele criou o que ficou chamado por máquina analítica, que é essa máquina aqui, tá? Que servia basicamente para realizar alguns cálculos, tá? E ele, por muitas pessoas, né, ele é conhecido como o pai do computador. Há controvérsias, mas muitas pessoas consideram, porque parte daquilo que ele imaginou para a sua máquina ainda existe nos computadores de hoje. Então, ela era uma máquina que tinha, de certa forma, armazenava informações, tinha uma capacidade de processamento. Então, ela consegue fazer relações, né? A gente consegue relacionar alguns pontos dela com aquilo que a gente tem nos computadores dos dias atuais. Okay? E então, desde o surgimento dos computadores, né, que a gente já está trazendo mais para computadores digitais, eles passaram por uma evolução, né, desde o primeiro computador, que ficou conhecido como, de fato, o primeiro computador, até os dias de hoje. Né? Então, normalmente nos livros a gente encontra essas gerações de computadores divididas em 4. Né? Porém, algumas pessoas já dividem essas gerações de computadores em uma quinta geração, né? Que no caso seria o que a gente tem atualmente. Okay? Então, vindo para a primeira geração, nós tínhamos computadores enormes, que ocupavam salas inteiras, prédios inteiros, e serviam basicamente para realizar cálculos. Muitos desses computadores eram usados exclusivamente para realizar cálculos balísticos, né, para o envio de mísseis durante o período de guerra. Né? Tanto que a gente vê que em 1945 é onde se inicia essa primeira geração. Né? Alguns livros, inclusive, vão trazer essa informação, começando do ano de 1939, ou seja, alguns anos antes, durante mesmo o período em que a gente estava passando pela Segunda Guerra Mundial. Beleza? E esses computadores da primeira geração eram computadores que funcionavam basicamente a partir de válvulas. Né? A gente já estudou sobre a linguagem binária, tanto que quando eu vou trazer exemplos para vocês, eu mostro a partir de luzes apagadas, luzes acesas, porque era basicamente como funcionava com essas válvulas. Tá? A gente sabe que a gente vê lá, né, luz apagada 0, luz acesa 1, basicamente era isso que uma válvula representava. Tá? Uma válvula apagada significava que a gente tinha um 0, quando a válvula estava acesa significava que a gente tinha 1. Okay? E essa combinação essas válvulas acesas e apagadas iam formando as informações que os computadores iriam retornar. Beleza? Então, não eram computadores confiáveis, vamos dizer assim, eram computadores caros, tendo em vista que as válvulas elas eram caras, funcionavam de forma lenta, né, e queimavam com uma grande facilidade. Então, elas traziam muitos problemas para a máquina. Então, nessa época não existia sistema operacional e as informações elas eram processadas a partir de cartões perfurados. Tá? A leitura desses cartões aí era a partir da leitura desses cartões aí que as máquinas compreendiam, vamos dizer assim, e retornavam também informações. Beleza? Então, esse aí é considerado o primeiro computador que foi criado, que é o ENIAC. E ele tinha 180 metros quadrados. Então, veja que gigante. É um computador que pesava 30 toneladas. Tenta comparar um computador que pesava 30 toneladas para o que nós temos hoje. Né? Um computador que a gente consegue levar na mão. Tá? Então, ele tinha aproximadamente 18.000 válvulas. Então, veja quantas válvulas não eram necessárias para fazer um computador desse funcionar.
E o armazenamento dele, né, como é a memória RAM, ele tinha 200 bits de memória RAM. Lembra que cada bit é um 0 ou 1, né? Então, pouquíssima informação ele conseguia armazenar. Claro que para a época isso aí talvez fosse o suficiente, né? Mas hoje a gente tem milhares de vezes mais capacidade de armazenamento do que isso que a gente tá vendo com esse computador. Então, basicamente, né, para fazer a programação num computador como esse, era bem interessante, né? O programador tinha que reservar a máquina para fazer o uso, ia lá para essa sala e inseria o painel lá no computador, né? O cartão perfurado. E aí ele passava horas esperando esse computador processar e torcendo para que nenhuma dessas quase 18 mil válvulas acabasse queimando durante a execução daquilo que ele queria que o computador retornasse, tá? Então, era uma operação de alto risco, né? Muitas vezes durante o processo, o computador acabava apresentando falhas. E foi nessa geração que surgiu o conceito de bug, tá? A gente disse que uma coisa bugou quando a gente encontra algum defeito, né? Quando ela apresenta algum defeito. E bug nada mais é do que inseto em inglês. Isso aconteceu tendo em vista que durante o uso de um computador como esse, né, ele apresentou um problema e as pessoas, quando constataram esse problema, viram que era um inseto que tinha ficado preso, né? Ele ficou preso na máquina, acabou gerando um curto e deu problema na operação que estava sendo realizada no computador. Por isso que ainda hoje a gente conhece o termo bug, né, como algo que deu problema, né, no computador, por exemplo, tá? Só por curiosidade. E aí, na segunda geração, surgiram os transistores, ou transistores, que são essas pecinhas aqui. Não sei se vai dar para vocês verem, tá? Essas pecinhas pretas que a gente tem aqui, tá? Isso aqui são transistores, né? E veja como já diminuíram, né, os componentes. A gente tinha válvulas gigantescas e passamos a ter pequenos componentes eletrônicos, né, que passaram a compor esses computadores. Então, com isso, os computadores já ficaram bem menores, né? A gente consegue ver pelas imagens. Aqui, por exemplo, reduziu de uma forma significativamente grande, né? 100 vezes menor do que os computadores da primeira geração. Então, com isso, os computadores, além de ficarem menores, também foram barateados, né? Afinal, a mão de obra seria bem menor, os insumos que teriam que utilizar, não só pensando nesses componentes, mas também toda a sua estrutura metálica, enfim, seria bem menor, o que faria com que ele ficasse bem mais barato, ok? E já na terceira geração, a gente tem os circuitos integrados, que, pegando também essa plaquinha que a gente tem aqui, é basicamente esse componente aqui, ó, que a gente tem aqui no meio, tá? Eu acho que vocês vão conseguir ver. Então, aqui a gente tem os transistores e aqui a gente tem os circuitos integrados. Então, os computadores, eles ficaram ainda menores, né, com o uso desses circuitos integrados, até que várias pessoas passaram a se interessar pelos computadores, não é verdade? Então, alguns caras se destacaram, a exemplo de Steve Jobs e Bill Gates. Eles são, a gente pode dizer que são das pessoas mais famosas, né, dessa geração mais nova, né? A gente tem várias pessoas, tá, que ajudaram na construção de todas essas gerações, mas para nosso tempo são duas pessoas que fizeram bastante coisa para que a gente tenha o que nós tivemos hoje. Então, nessa quarta geração, que já alguns autores consideram que é a geração que a gente ainda está vivendo, foi a geração dos computadores pessoais, né? Aí onde surgiram os circuitos integrados em larga escala, que são basicamente esses chips aqui, e eles contêm milhares de transistores, que são essas pecinhas esses componentes que eu já mostrei a vocês, tá? Então, dentro de um quadradinho de silício,
eles conseguem armazenar milhares desses componentes aqui, o que faz com que os computadores sejam reduzidos, né, significativamente. E a gente conseguiu, né, com isso, a gente conseguiu os primeiros computadores pessoais, né? Então essa foi a principal característica dessa quarta geração, né? A gente tem o exemplo do Macintosh, que foi um computador desenvolvido por Steve Jobs e sua equipe, né, que ficou conhecido, né, como o primeiro computador pessoal. Então, aí a gente já vê um computador que possui um sistema operacional, possui um monitor com uma interface, possui o mouse, que a gente não via isso nos computadores passados. Se a gente analisar esses computadores que a gente já viu nas gerações passadas, eles não possuíam esse mouse. E aí a gente chega no que a gente pode considerar a quinta geração, né? Alguns autores já tratam a quinta geração desde a década de 90, que foi mais ou menos ali onde surgiu a internet e a inteligência artificial, né? Hoje a gente tem máquinas que constroem máquinas que parece que pensam, né, como humanos, tanto que a gente chama isso aí de inteligência artificial, tá? Então, quando vocês estiverem estudando sobre isso, em alguns locais vocês vão encontrar da primeira à quarta geração, e outros já consideram que a gente vive uma quinta geração. Então, gente, essa é uma aula mais informativa, tá? Mas para a gente tentar compreender um pouquinho de como surgiu esses computadores, como aconteceu essa evolução, desde computadores gigantescos até computadores que a gente consegue levar dentro de uma mochila. Então, só para a gente perceber como essa tecnologia, em pouco tempo, né, em cerca de 50 anos, 60 anos, como ela não já evoluiu, né? Então, com isso a gente consegue ter uma perspectiva de que para os próximos anos a gente vai ter coisas ainda mais impressionantes, né, que vão ser alcançadas graças a esses recursos tecnológicos que vêm surgir, tá bom? Então, por hoje a gente vai encerrar, tá? Vou deixar para vocês uma atividade. Pausem o vídeo, copiem no caderno de vocês, respondam. Mas para a gente pensar sobre, refletir sobre isso que a gente discutiu nessa aula, beleza? Lembrem de deixar as dúvidas, sugestões no link que está aí abaixo. E para a próxima aula a gente vai compreender o que são os sistemas operacionais, quais são esses sistemas que existem, que a gente utiliza, sistemas que são utilizados em computadores, sistemas que são utilizados em smartphones, e qual é a utilidade desse sistema operacional para o funcionamento dos computadores que nós temos hoje, beleza? Lembrando que para acessar esse material, vocês podem ir nesse link, caso queiram já se adiantar e já dar uma lida sobre o que a gente vai estudar, beleza? Então, até mais.